Paz, graça e bem a todos, amém? Louvado seja Deus, sejam bem-vindos mais uma vez à Ponto Bereia. Nosso desejo é levar pessoas a um relacionamento com Jesus naquilo que nos cabe. Hoje nós estamos muito felizes de começar uma nova série chamada Quando Deus nos Forja. Esse é o tipo de série, esse é o tipo de mensagem que nós não precisamos falar muito a respeito dela para que nos impacte, porque todos nós temos essa experiência de forja em comum. Todos nós estamos sendo forjados por Deus. Então nós teremos essa série de 2 mensagens que vai nos preparar para o período da Quaresma, em que nós iremos passar 40 dias com os milagres de Jesus. Mas antes de nós passarmos 40 dias com os milagres de Jesus, que começa no dia 9 de março, e nós convidamos toda a igreja a se envolver na campanha dos 40 dias com Jesus, dos milagres de Jesus, nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser forjados, porque ninguém vive milagres sem passar primeiro por uma grande transformação. Os milagres de Jesus, eles estão atrelados a uma experiência transformadora. Você não encontra com Jesus e permanece do mesmo jeito. Então, eu quero convidar você a aprender de Deus nesses 2 domingos. E hoje nós iremos falar a respeito da verdade de Deus, a sua palavra, a verdade do Senhor, a palavra do Senhor, como uma coisa mais importante para nos forjar. E na semana que vem nós iremos fazer uma chamada para a igreja, a santificação. Então essa é uma minissérie de 2 mensagens, mas que será extremamente significativa para a nossa igreja. Então eu quero pedir já que você já comece a entrar no clima da Quaresma, da Páscoa, a Quaresma que vai começar no dia 9, na campanha dos 40 dias dos milagres de Jesus, e vai terminar no dia 20 de abril com o culto de Páscoa, com o culto especial de Páscoa. Mas antes nós queremos ser forjados, antes nós queremos ser moldados por Deus, e é sobre isso que se trata essa série. Quantos querem ser moldados por Deus, digam amém. Então eu quero começar com a seguinte frase. Assim como um ferreiro não molda um pedaço de metal de uma só vez, a nossa transformação espiritual, ela acontece dia após dia, quando Deus nos forja. Assim como o ferreiro não molda um pedaço de metal de uma só vez, a nossa transformação espiritual acontece dia após dia, quando Deus nos forja. A nossa transformação espiritual acontece dia após dia, quando Deus nos forja. Então nós vimos ali, a abertura, aquele ferreiro batendo com todas as suas forças em um metal que já estava pegando fogo, porque tinha sido submetido a temperaturas altíssimas, a uma pressão altíssima. É exatamente isso que Deus faz conosco. A forja é um processo no qual o metal é aquecido a altas temperaturas. O metal é aquecido a altas temperaturas e depois ele é prensado por um ferreiro, para que esse ferreiro molde aquele metal do jeito que ele quiser. Da mesma forma, Deus utiliza forças de aquecimento, forças de compressão nas nossas vidas para nos moldar do jeitinho que Ele quer, aquecendo e refinando o nosso caráter através de desafios e dificuldades. Sabe por que Deus faz isso? Porque a integridade é uma coisa muito importante para Deus. A integridade é uma coisa extremamente essencial para o nosso Deus, e Ele quer forjar essa integridade em nós. Ele tem um plano de transformação para as nossas vidas, que é transformar-nos à imagem do seu Filho Jesus Cristo, através de compressão, através de calores. Deus quer que o Filho dele, Jesus Cristo, seja forjado em nós. E não existe uma carta melhor para se falar a respeito disso, de uma forma teologicamente sistemática, do que a carta de Paulo ao seu discípulo Tito. E nós iremos fazer uma viagem na carta de Paulo a Tito, especificamente no 1º capítulo, onde Paulo fala para Tito, e Tito era um pastor
em uma cidade chamada Creta, na Grécia Antiga. Tito havia sido enviado por Paulo para plantar e pastorear aquela igreja. Na verdade, Paulo havia plantado aquela igreja, porque esse era o trabalho de Paulo. O trabalho apostólico de Paulo consistia em plantar igrejas, e esse é o trabalho hoje apostólico da igreja. O trabalho apostólico da igreja é plantar igrejas e estabelecer liderança lá. Então Paulo envia Tito para plantar essa igreja em Creta. Só que Creta era uma cidade cheia de corrupção, falsos ensinamentos e decadência moral, parecida, sabe com quem? Com São Luís. Vocês sabem que esse final de semana vai começar o quê? Carnaval. E aí é bagaceira sem limites. Todo mundo buscando uma oportunidade para se queimar com Deus, né? Se chamar para uma vigília no sábado de carnaval, ninguém vai. Mas chama para um bloquinho, chama para uma festa, chama para um lugar de decadência, chama para um lugar de corrupção, falsos ensinamentos e decadência moral. Paulo sabia que muitos que estavam em Creta diziam que eram crentes em Jesus. Agora eu pergunto para você, nesse carnaval que vai começar agora, todo mundo que vai estar lá, quantas dessas pessoas vocês acham que vão dizer assim: ah, mas eu tenho Deus no meu coração? Você conhece alguém que vai para o carnaval e diz isso? Eu já tive um encontro com Deus, eu já tenho um relacionamento com Jesus, mas está lá, né? Dançando lá, não sei o que, não sei o que. Então Paulo, ele sabia que esta era a cidade, Creta. Decadência moral, corrupção, falsos ensinamentos. Então, esse sermão que nós iremos estudar hoje, e eu peço que Deus fale profundamente com você. Nós iremos em uma escada de 2 degraus, mas que são 2 degraus extremamente significativos. Deus começa a falar com você hoje. Por quê? Porque nós iremos ver 3 aspectos de como Deus forja integridade em nós, para que nós sejamos a imagem do Filho dele, Jesus Cristo. Então, nós iremos ver 3 aspectos de Tito capítulo 1. Primeiro, a integridade começa ao viver a verdade. Eu pergunto para vocês nessa noite: quantos de vocês amam a verdade? A verdade exposta na palavra. Quantos de vocês vivem pela verdade? Quantos de vocês se importam com a verdade? Quantos de vocês odeiam viver na mentira? Segundo, a integridade significa imitar o caráter de Jesus. Não somente saber a verdade, mas imitar Jesus, ser uma cópia do Filho de Deus. Em terceiro lugar, a integridade exige rejeitar uma vida dupla. Quantas pessoas você conhece que vivem uma vida dupla? E existe alguma coisa mais irritante do que uma vida hipócrita e dupla? Deus quer que nós sejamos forjados. Então, em primeiro lugar, a integridade começa ao viver a verdade. A integridade começa ao viver a verdade. Queridos, todos nós sabemos que integridade, ser íntegro, ser inteiro, ser verdadeiro, ser de verdade, começa com viver a verdade e não somente saber a verdade. Muitas pessoas ouvem falar de Jesus, e hoje em dia na cultura, todo mundo tem o seu Jesus. É o Jesus negro, é o Jesus comunista, é o Jesus LGBTQIA+, é o Jesus, todo tipo de Jesus tem. É o Jesus cientista, é o Jesus veterinário. Vocês já ouviram falar do Jesus, o Jesus dos bichos, alguma coisa assim? Todo mundo tem o seu Jesus hoje em dia. No entanto, nós precisamos não somente saber a respeito de Jesus, mas nós precisamos aceitar o Jesus bíblico. Então Paulo começa falando na carta a Tito, dizendo o seguinte: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo. Tito 1:1. Tito capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, para ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Perceba essa parte final: ensinar-lhes a verdade que mostra como viver uma vida de devoção. Em outras palavras, a verdade sempre vai levar para a adoração. Vou repetir:
A verdade sempre vai levar para a adoração. Você não adora aquilo que você não conhece, você só conhece aquilo que você sabe que é verdade. E a verdade é manifestada na palavra. Então você só vai viver uma vida de devoção, é isso que Paulo está dizendo para Tito. Tito, você só vai conseguir com que essas pessoas dessa cidade consigam viver uma vida de devoção a Deus, uma vida de verdadeira adoração, se você ensinar essas pessoas a verdade. Porque a verdade sempre vai levar para a adoração verdadeira. E eu quero que vocês entendam isso, porque hoje em dia todo mundo quer sentir e ninguém quer saber. Quantos entendem isso? Digam amém. Hoje em dia todo mundo quer sentir e ninguém quer saber. Todo mundo quer sentir um arrepio, todo mundo quer ter uma experiência sobrenatural com Deus, mas ninguém quer saber onde Deus se revela. Ninguém quer saber onde Deus está. As pessoas querem sentir. Eu quero sentir o fogo. Eu vou para uma reunião do fogo. Eu vou para uma reunião do reteté, porque lá Deus, eu vou sentir Deus. Mas isso é o fundamento de uma fé vazia. Paulo está dizendo o seguinte: olha, Tito, eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu, para ensinar-lhes a verdade. Então, fique muito ressabiado quando tiver um culto cheio do suposto mover de Deus, que não tenha havido antes uma boa exposição bíblica, um bom ensino da palavra. Porque as duas coisas precisam andar juntas. As duas coisas precisam andar juntas. Paulo sabia que a igreja de Creta, que era para onde Tito havia sido enviado, enfrentava uma grande crise. Havia muita gente professando Jesus, mas vivendo uma vida contrária à verdade. Você é assim, desse jeito? Você é esse tipo de pessoa que professa Jesus, mas você vive uma vida contrária à verdade? Em outras palavras, assim como nos dias de hoje, muitos buscam o conforto do evangelho. Sim, Jesus me ama. Sim, Jesus morreu por mim. Sim, o seu sangue foi vertido na cruz pelos meus pecados. Esse é o conforto do evangelho. Essa é a segurança do evangelho. Essa é a esperança do evangelho. Mas essas mesmas pessoas não aceitam a transformação e o tome a sua cruz e siga-me. É o famoso, todo mundo quer o venha a nós, mas ninguém quer o vosso reino. Dietrich Bonhoeffer chama isso de graça barata. Você sabe o que é a graça barata? Bonhoeffer diz o seguinte: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. Bonhoeffer, 70 anos atrás, estava profetizando Wesley Safadão se batizando no Rio Jordão. E no outro dia fazendo um show dizendo novinha vai no chão, né? Bonhoeffer estava cantando essa bola 70 anos atrás. Ele estava dizendo assim: olha, a graça barata é a pregação do perdão sem o arrependimento do pecador. É comunhão sem confissão de pecados. Ou seja, um princípio básico do sacramento da Eucaristia, ou como nós falamos mais popularmente, da Santa Ceia. Eucaristia, sacramento da ceia, mesma coisa. Que é, Deus nos chama para a sua mesa, mas nós precisamos chegar lá com os nossos pecados confessados, porque senão tomaremos juízo para nós. Agora, hoje em dia, nós precisamos denunciar esta tendência que as pessoas têm de participarem da mesa de Deus e ao mesmo tempo participarem da mesa dos demônios. Bonhoeffer chama isso de graça barata, e ele denuncia isso profundamente. A graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador, é comunhão sem confissão de pecados. Muitos querem um Salvador, mas poucos querem ser moldados por Ele. Muitos querem ser curados de lepra, mas somente um volta para agradecer. Billy Graham diz da seguinte maneira: a salvação é de graça, louvado seja o nome do Senhor, mas o discipulado custa tudo o que temos. Amém? A salvação é de graça. Billy Graham vai dizer: mas o discipulado custa tudo o que temos. Queridos, vocês acharam que ia ser fácil? Pelo contrário, Jesus deixou claro que seguir a Ele envolveria renúncia e compromisso diário. Lucas 9:23, o que diz? Se alguém quiser, pode passar por favor. Se alguém quer ser o meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Agora, você precisa entender a verdade para que você viva dessa forma.
Você não conseguirá viver essa vida de verdade, de acordo com a palavra de Deus, sem conhecer a palavra de Deus. Então, você precisa conhecer a verdade, porque a integridade começa, Deus forja a integridade em nós a partir da sua palavra. Você não vai viver um viver íntegro, você não vai viver uma vida completa sem ser forjado na palavra. E isso significa renúncia e compromisso diário. Em outras palavras, ser forjado por Deus significa ser aquecido como metal e ser moldado debaixo de intenso calor. Qual é o calor desse? Qual é o calor, irmãos, melhor dizendo? As provações. As provações. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Deus usa todas as situações da vida para nos transformar à imagem de Jesus Cristo. Romanos 8, 29. Essa é a coisa mais importante para Deus. A coisa mais importante para Deus não é te dar prosperidade material. A coisa mais importante para Deus não é te dar um bom emprego. A coisa mais importante para Deus não é que você seja reconhecido pelos homens. A coisa mais importante para Deus não é que você tenha uma vida muito simples e muito fácil aqui. Isso é graça barata, como Bonhoeffer disse. Queridos, a coisa mais importante para Deus é que você seja igual a Jesus. Amém? Essa é a coisa mais importante para Deus. Essa é a coisa mais importante para Deus. É que você seja forjado à imagem do seu Filho. É que você se torne como o próprio Jesus. Agora, vamos continuar no texto. Ainda no versículo 1, Paulo diz: eu, Paulo, escravo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo esta carta. Eu fui enviado para fortalecer a fé daqueles que Deus escolheu para ensinar-lhes a verdade. Queridos, Pilatos pergunta para Jesus, ao interrogá-lo durante o seu julgamento: o que é a verdade? E eu pergunto para você nessa noite: o que é a verdade? Pergunte para a pessoa que está do seu lado aí agora: o que é a verdade? Agora, boas novas, porque ao mesmo tempo que você pergunta o que é a verdade, o próprio Senhor Jesus diz para nós o que é a verdade. Em João 17:17, onde ele diz o seguinte: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade, louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo, ele não somente fortaleceu a fé dos cretenses, mas Paulo ensinou o que é viver a verdade. É viver uma vida consagrada a Deus. Isso é viver a verdade. Aí eu pergunto para você nesta noite: Deus quer forjar você uma integridade baseada na verdade. E qual é o resultado disso? Eu pergunto para você nessa noite: você viver um viver consagrado a Deus. Nada mais do que isso. Nós estamos pensando em algumas formas de reformular algumas questões do Imersão 4 Passos, nosso curso de membresia. Inclusive já estamos organizando, orando a respeito disso, buscando Deus, discernimento, sabedoria, porque nós queremos realmente falar com toda a nossa membresia. E eu quero perguntar para vocês e perguntar para os que estão chegando: o que é que você espera de nós enquanto igreja? Por que você veio para essa igreja? O que é que você espera dos cultos? O que é que você espera da experiência cristã nesta igreja? Você espera um show? Você espera o quê? Queridos, o que nós devemos esperar, e eu espero de vocês, e eu espero que vocês esperem isso de mim de volta, é que nós vivamos um viver consagrado. Se nada mais nós tivéssemos, se tirasse toda essa estrutura, se tirássemos absolutamente tudo, que nos sobrasse o viver consagrado a Deus, porque é isso que significa viver uma vida de integridade, viver uma vida forjada por Deus. Então, Paulo vai dizer para Tito: olha, eu fui enviado para ensinar essas pessoas como viver uma vida que agrada a Deus, baseada na verdade. E que vida é essa? Uma vida consagrada. Porque Jesus diz em João 17:17: consagra-os na verdade, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Sabedoria de Deus para a tua vida: apenas o ensino e o aprendizado da palavra de Deus. Ouça isso e deixa isso entrar
dentro do seu coração. Apenas o ensino e o aprendizado da palavra, que é a verdade, irá nos forjar a santidade em primeiro lugar e em segundo lugar a maturidade. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não está sabendo lidar com certas situações na sua vida, sabe o que te precisa? Sabe o que te falta? Conhecer a verdade, ser forjado na palavra. Porque você só vai ter maturidade e santidade se você for forjado na palavra. É assim que um verdadeiro discípulo se porta. Em outras palavras, aceitar Jesus em um culto, levantar a mão em um evangelismo, decidir ser batizado, eu pergunto para você, é suficiente? É suficiente? E a resposta é não, não é suficiente. Não é suficiente aceitar Jesus em um culto, não é suficiente ser batizado, isso não é suficiente. É preciso ser completamente transformado pela verdade. É preciso viver uma vida consagrada a Deus. É viver uma vida absolutamente transformada. O próprio Jesus é um exemplo disso. Jesus já era santo, Jesus era 3 vezes santo, Jesus era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo antes de se batizar. Antes de se batizar. Quando Jesus foi se batizar com João Batista, ele já era tudo isso. Ou seja, não adianta você se batizar se o seu viver não é consagrado a Deus, enraizado na verdade. E eu quero desafiar você a ter uma indignação santa com o seu próprio estado espiritual. Este ano na Ponto Bereia é o ano da palavra e o ano da oração. Porque essas são as coisas mais importantes que vão trazer crescimento para a igreja e que vão trazer o poder de Deus nas nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Então essas são as coisas que nós precisamos entender a respeito de viver a verdade. Ser forjado em integridade é viver a verdade. O que isso quer dizer na prática? Um verdadeiro discípulo de Cristo, ele se compromete com a palavra de Deus em primeiro lugar. Ele se compromete com a palavra. Ele é um homem da palavra. Ele é um homem que é santificado na verdade. Ela é uma mulher que é santificada na verdade. Homens e mulheres poderosamente consagrados a Deus. Ou seja, não se contenta com uma fé superficial. Quantos salmos você vai decorar este ano de 2025? Quantos versículos você vai decorar? Quantas mensagens edificantes você vai ouvir? Quantas músicas que elevam a alma a Deus você vai ouvir? Inclusive, eu já quero fazer um jabá aqui, que em março nós iremos começar a nossa escola de fundamentos, onde você vai poder aprender teologia, você vai aprender a respeito da palavra de Deus em um estudo modular e aprofundado. Então eu quero chamar você para se comprometer com a palavra de Deus, porque isso é que vai fazer a diferença. Muitos de vocês não sabem lidar com situações da vida, porque não são forjados na verdade, não são consagrados a Deus, não sabem o que Deus fala a respeito de relacionamentos interpessoais, então não sabem lidar com conflito. Muitos de vocês não sabem o que as escrituras dizem a respeito de dinheiro e por isso vivem endividados. Muitos de vocês não sabem o que a palavra de Deus diz a respeito de namoro e por isso cada namoro é um tiro e uma morte, né? Vocês não sabem o que Deus diz. A Bíblia é clara. Nós erramos porque não conhecemos as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitos de vocês até já tiveram experiências com o poder de Deus, tiveram experiências espirituais poderosas, mas vocês não erram só por não terem experiências com Deus. Vocês erram porque não conhecem as Escrituras. Então eu quero chamar vocês a serem homens e mulheres da palavra este ano. Em segundo lugar, um verdadeiro discípulo de Jesus deixa Deus moldar o seu caráter através das forjas da vida. E Jesus quer moldar-nos e forjar-nos para nos parecermos mais com Jesus. Além disso, um discípulo de Jesus demonstra a sua fé através da vida. Era justamente o que aqueles crentes, entre aspas, lá de Creta, não estavam vivendo. Eles diziam que tinham fé, mas não demonstravam através da sua vida. Não apenas professe a sua fé, mas viva o evangelho na prática. Viva em constante devoção a Deus, em consagração pessoal. Como Philip Yancey escreve,
A tua fé vai afetar a forma como você vive. E a maneira como você vive vai revelar, em outras palavras, a sua fé, né? A sua fé afeta como você vive, e como você vive mostra, revela o que de fato você crê. Qual é a sua fé? A grande pergunta que nós fazemos nessa noite é: estamos vivendo a verdade ou estamos apenas falando sobre ela? Vocês estão vivendo um viver consagrado a Deus ou vocês não estão desenvolvendo a devoção? Então, quando nós entendemos que isso é ser forjado na verdade, qual é o resultado? Qual é o resultado prático? Nós imitamos o caráter de Cristo. Nós imitamos o caráter de Cristo. Então, em primeiro lugar, a verdade, integridade não é somente viver a verdade, ser consagrado a Deus, viver uma vida de devoção. Não é somente isso. Integridade é também imitar o caráter de Jesus. Então, Tito tinha uma missão. Qual era a missão de... Estamos ainda no capítulo 1 de Tito. Então, Paulo diz para Tito: olha, nesta cidade de Creta você está liderando uma igreja que é uma igreja no meio de um contexto extremamente problemático. Só que você tem tanto trabalho aí que você precisa levantar uma liderança. E essa era uma das missões de Tito. Numa cidade extremamente problemática, numa cidade em que as pessoas estavam realmente precisando de Deus, em uma cidade cheia de problemas espirituais, numa cidade em que as pessoas estavam oprimidas, eram corruptas, eram depravadas. Tito tinha uma grande missão junto com a igreja, só que ele não iria conseguir fazer essa missão sozinho. Então Paulo dá uma missão para ele: você precisa levantar uma liderança. E essa liderança, e aí que entra o segundo tópico, precisa ter o caráter de Jesus. Essa liderança tem que ser feita por crentes cheios de Jesus, cheios de Deus, consagrados a Deus. Então, vamos ler o que diz o verso 6. O presbítero, ele deve ter uma vida irrepreensível. E aqui no grego, a palavra presbítero, bispo e pastor são três palavras intercambiáveis, ou seja, uma coisa quer dizer exatamente a outra. Em outras palavras, bispo é a mesma coisa que pastor, que é a mesma coisa que presbítero. A mesma coisa. Então, o bispo, o pastor, ele deve ter uma vida irrepreensível. Deve ser marido de uma só mulher. Muito importante isso aqui, né? Porque hoje em dia tem pastor que tem 3 mulheres. Tem a esposa dele, né? E 2 namoradas. Aí não tem condição. Aí não dá. Vamos lá, galera. O bispo, o pastor, deve ser marido de uma só mulher. Os seus filhos devem partilhar a sua fé. Eles não podem ser devassos e nem rebeldes, ou seja, não podem viver na gandaia, na bagaceira, né? O bispo, o pastor, administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante nem briguento. O pastor não deve beber, entornar um caldo. Não pode. O pastor não pode ser violento. Ele tem que ser, tem que falar com temperança, candura, calma, paciência, parcimônia nos seus tratos, em tudo que ele faz. Ele não pode ser violento e nem buscar lucro desonesto. Então Paulo envia Tito com uma missão muito clara. E a missão de Tito era dupla: completar o trabalho que Paulo plantou. Lembra que Paulo era apóstolo. O dom apostólico na sua essência é plantar uma igreja, ou plantar um trabalho, edificar um trabalho e colocar alguém para cuidar. E depois você vaza para plantar outro trabalho. Essa é a essência do dom apostólico da igreja, do trabalho apostólico da igreja. Perceba, só fazer uma distinção teológica rápida aqui. Não existe mais o ofício apostólico. Os apóstolos, depois que morreu João e Paulo, que foram os últimos, não existe mais apóstolo como ofício. Esse ofício cessou. Mas o dom apostólico permanece. O que é o dom apostólico? É o dom de estabelecer o reino. É o dom de plantar os trabalhos, edificar as igrejas e elas permanecerem. Sabe quem foi um apóstolo que vocês conheceram? Pastor Naú. Ele plantou mais de 30 igrejas no Ribeirinho. Mais de 30 igrejas. Antes dele se tornar o pastor de igrejas da capital, ele plantou
em torno de mais que 30 igrejas. Esse é um dom apostólico. Um apóstolo do Marajó, né? Ele fez esse trabalho apostólico de plantar igrejas. Então Paulo manda a Tito: olha, essa cidade está cheia de problema, eu vou plantar essa igreja aí, depois tu cuida, levanta pastores. Levanta pastores. E aí o que acontece? O bispo administra a casa de Deus, então ele tem que ter uma vida irrepreensível. Perceba algo interessante aqui, preste atenção no que eu vou dizer agora, gente. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é extremamente importante. O padrão bíblico para os líderes cristãos, não é popularidade e carisma, mas um caráter semelhante ao caráter de Jesus. Quantos entendem isso? Digam amém. Sabe o que isso quer dizer na prática? Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Cuidado com líderes que não têm mais nada a mostrar além de carisma e eloquência, falar bem. Cuidado com pastores que falam bem. Cuidado com líderes carismáticos, mas que não têm mais nada a mostrar além disso. Quantos pastores você conhece que são muito eloquentes, falam bem, são carismáticos, mas tem uma falha de caráter grave? Quantos pastores você conhece assim? Ou seja, o padrão bíblico para os líderes da igreja não deve ser baseado em popularidade ou carisma. Obviamente que o próprio Paulo, melhor dizendo, fala para Tito que os bispos, eles devem ter uma boa relação com os de dentro e com os de fora. Mas isso não é a coisa mais importante. A coisa mais importante é que eles sejam irrepreensíveis no seu caráter. Então cuidado com gente que fala muito bem, mas que está com uma falha de caráter. Cuidado com líderes que são muito carismáticos, até sabem teologia, mas que têm uma mulher e 2 namoradas ao mesmo tempo. Cuidado. Cuidado com pastores que falam bem, lideram bem, mas que roubam a igreja, ou que não são transparentes no trato com as finanças da igreja. Cuidado, porque o padrão bíblico para o pastorado não é carisma, não é se tu gosta. Quantos pastores você gosta, mas que não tem nada para oferecer de Deus? Ele só tem o que é dele, né? Que é o carisma. Cuidado. O bispo, ele tem que ter muito além de carisma e eloquência, ou até capacidade. Ele precisa ter um caráter irrepreensível. Paulo escreve as qualidades necessárias para alguém que quer viver em integridade. O bispo administra a casa de Deus e, portanto, deve ter uma vida irrepreensível. Não deve ser arrogante, briguento, não deve beber vinho em excesso, nem ser violento, nem buscar lucro desonesto. Em vez disso, o bispo deve ser hospitaleiro e amar o bem. Olha o que a gente estava falando de hospitalidade. E eu já vou dizer o que isso impacta a tua vida. Porque tu pode dizer assim: mas eu não sou pastor. Queridos, aí é que está. Paulo não está falando somente para pastores e líderes. Sabe por quê? Porque esses pastores e líderes, eles iam vir da onde, gente? Pergunto para vocês. Dos bancos aí, ó. Ou seja, antes do cara ser pastor, ele já tem que ter essas qualidades. Ou seja, todos vocês têm que ter essas qualidades. Porque se eu vou escolher os pastores da igreja do banco, então quer dizer que vocês que são membros no banco já têm que ter essas qualidades. Quantos entendem? Digam amém. Você já tem que ter essas qualidades. Então Paulo está dizendo que não ser arrogante é uma qualidade que todos vocês devem ter. Não ser briguento é uma qualidade que todos vocês devem ter. Não beber vinho em excesso, não ser dado à dissolução do álcool, não ser violento, nem buscar lucro desonesto. Todos vocês têm que ser assim. Além disso, todos vocês devem ser o quê? Hospitaleiros. Lembra do que nós pregamos nas 2 mensagens do início do ano? A hospitalidade. Nas 3 primeiras mensagens do ano. Hospitalidade. Hospitalidade. Amar o bem. Então,
Nesse trecho nós encontramos 3 tipos de forja, que não são apenas para pastores e líderes, como eu já acabei de explicar, mas são para todos nós, que queremos seguir a Jesus e que dizemos que amamos a Jesus e seguimos a Jesus. Então perceba, um discípulo de Cristo, ele deve ter o quê? Ele deve ser forjado na maturidade espiritual. Maturidade é o quê? Conhecer as Escrituras em primeiro lugar. Você deve ser maduro. Eu quero que essa igreja seja uma igreja madura. O processo do discipulado, o processo da formação integral, uma formação espiritual integral dos discípulos, não é uma formação baseada numa muleta. Vocês sabem o que é uma muleta? Todo mundo sabe o que é uma muleta. Você não consegue andar sem a muleta. Mas Deus não designou a vida cristã para ser na muleta, mas que todos vocês sejam maduros, todos vocês saibam resolver os próprios BOs de vocês, emocionais e espirituais, e contem uns com os outros para ajudá-los nessa tarefa, nessa missão. Agora, tem muitos crentes que precisam o tempo todo do pastor. Se o pastor não ficar adulando, se o pastor não ficar bajulando, se o pastor não ficar, o tempo todo ligando e mandando mensagem, não consegue funcionar. Queridos, isso é disfuncional. Não foi isso que Deus quer, não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que nós sejamos maduros. Ninguém precisa ficar vigiando você. Sabe por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você. E você funciona em maturidade. Perceba. Então você tem que ser forjado na maturidade espiritual, fidelidade no casamento, autoridade com os filhos e um coração humilde diante de Deus. Pessoas maduras espiritualmente são pessoas humildes, servas. Esse é outro problema de muitas igrejas, que o líder é muito carismático, o líder ele é muito eloquente, mas ele não quer servir. Ele quer ser servido. Ele quer que os outros deitem no chão para ele passar. Ele quer receber as primícias financeiras. Ele quer ser honrado. Eu conheço uma história de um casal de pastores, amigos da minha família, que saíram de uma igreja. E nessa igreja, eles eram pastores lá. Os bispos lá, os ditos apóstolos, eles levavam, vamos sair os pastores para um restaurante caro. E aí eles iam, para um restaurante caro. E aí no final, esse apóstolo e essa apostila, como eu digo logo, dizia para esse casal de pastores amigos da minha família, dizia assim: olha, fulanos, agora vocês vão ter o privilégio de nos honrar pagando a conta. Aí é bom, O que isso demonstra? Não há maturidade espiritual. Não deveria ser pastor, não deveria nem ser líder de nada, não deveria nem ser líder de absolutamente nada. Não entendeu nada. A maturidade espiritual é o serviço, a hospitalidade, a caridade cristã. Além disso, o crente em Jesus, quantos aqui são crentes em Jesus? Digam amém. Você tem que ter testemunho social. Preste atenção nas minhas palavras. Testemunho social. Você tem que ser hospitaleiro. É inadmissível um crente em Jesus que não tem o dom da hospitalidade. Todos nós precisamos ser hospitaleiros. Nós precisamos gostar de pessoas. Por quê? Porque as pessoas é que nós vamos alcançar. Nós precisamos ganhar as pessoas para Jesus. Mas como é que nós iremos ganhar as pessoas para Jesus se nós não falamos com elas? Se nós não chamamos elas para a nossa mesa? Se nós não mostramos que o Jesus que nós pregamos é real dentro da nossa casa? Quantos entendem isso? Digam amém. Ninguém disse amém. Pelo amor de Deus, vamos lá. É porque quando confronta, ninguém quer dizer amém. Eu conheço vocês, conheço. A égua, não gostei disso que o pastor falou. Forjado no testemunho social, hospitaleiro, sensível à necessidade dos outros e justo em seus relacionamentos. Não fica com joguinhos de manipulação emocional. Tu fez isso, então tu vai ver agora. Eu vou mudar ele, agora ele vai aprender. Isso não funciona. Para de ser cabeçudo. Seja aquele que dá o testemunho e não tente manipular. E por último, forjado na doutrina. Mais uma vez, Escola de Fundamentos em março. Nós iremos fazer um estudo modular e mensal
em quase todas as áreas da teologia sistemática, teologia bíblica e teologia prática. Uma vez por mês, pelo amor de Deus, uma vez por mês. Você não pode dedicar um dia no mês para você aprender da palavra. Vai ter uma tarefa para você fazer, vai ter um acompanhamento todo especial. Vamos começar. E você precisa ser forjado na solidez doutrinária. Você disse que é cristão. Eu perguntei ainda agora, cadê os crentes em Jesus aqui? E você disse, eu. Todos vocês disseram, eu. Mas se eu perguntar para você, Esté, me explica justificação pela fé. Você consegue me explicar o que é justificação pela fé? Não? Se eu perguntar para você, me explica o plano de salvação, me explica a doutrina do Espírito Santo, me explica as manifestações do Espírito, me explica a diferença entre dom do Espírito e fruto do Espírito. Você consegue me dizer? Você precisa ter solidez doutrinária, porque se você não tiver raiz doutrinária, você não consegue navegar pela vida complexa. Meu irmão, a sua vida é simples ou ela é complicada? A nossa vida é complexa. A nossa vida é cheia de complexidades. A nossa vida é muito difícil. Nós não entendemos nem a gente mesmo. Os nossos sentimentos são complexos. Às vezes a gente é sabotado pelas nossas próprias emoções. Nós não entendemos nem o que está acontecendo dentro de nós. E aí a gente ainda não sabe a palavra de Deus, que nos ajuda a navegar em triunfo no meio disso. Como é que nós iremos vencer? Como é que nós seremos forjados? Como é que Cristo será forjado em nós, se nós não conhecemos a palavra de Cristo? E o apóstolo Paulo diz para as igrejas: habite ricamente dentro de vocês o quê? A palavra de Cristo. Então, mais uma vez eu quero fazer essa chamada para toda a igreja. A partir de março nós teremos um dia por mês, até novembro, para estudarmos durante 2 anos, nesse ritmo, a teologia. Nós iremos começar com a nossa escola de fundamentos. Nós iremos colocar as mesinhas, né? Quem estava aqui no discipulado de mulheres, foi muito bacana, né? As mesinhas, o coffee break, uma grande bênção. E nós queremos fazer assim também no escola de fundamentos, que vai ser a nossa escola teológica. Nós iremos aprender tudo, até aconselhamento bíblico, os fundamentos do aconselhamento bíblico, como tratar o coração, como entender o coração do homem. E eu quero que vocês estejam aqui junto conosco. Por quê? Porque se você quer ser um discípulo de Cristo, você deve ser forjado na solidez doutrinária. E sabe qual é outra vantagem de você ser forjado na solidez doutrinária? Preste atenção aqui. Você não vai ser enganado por falsos mestres, falsos pastores e lobos, onde quer que vocês encontrarem eles. Meus irmãos, o que tem de gente sendo enganada por falsos pastores de internet? Pastores coach. Outro dia era quem? O Dave Leonardo. Quem viu essa última do Dave Leonardo? Eu sei que tem muita gente que gosta dele, mas eu preciso te alertar. Aí sabe o que ele disse? Eu odeio aquela voz dele, que ele fala assim, como se você fosse, né, a coisa mais doce do mundo. Meus irmãos, você acha mesmo que você é a coisa mais... Pense por um segundo nisso. Você se conhece, você sabe que você não é a coisa mais doce do mundo. Ele ali falou assim, é verdade. Você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe disso. Então não se deixe enganar. E ele diz assim, como é? Deus nunca vai deixar você olhar algo, pensar em algo, desejar algo sem te dar esse algo. Me diz onde isso está na Bíblia. Me diz onde, dentro da macronarrativa bíblica, onde é que isso se encaixa. Tem um lugar onde isso se encaixa. Gênesis capítulo 3, quando o diabo falou para Eva exatamente essas palavras. Olha aí, Eva, tá vendo essa maçã aí? Alguns dizem que era uma jaca, outros dizem que era uma maçã. Tá vendo esse fruto aí, Eva? Olha, Eva, Deus nunca ia deixar esse fruto aí para tu olhar, para tu desejar, sem te dar esse fruto. É exatamente isso que o Dave Leonardo está pregando. É exatamente isso. Ou seja, a boca do diabo dentro do Dave Leonardo. Vocês entenderam isso? Cuidado, você precisa de solidez doutrinária, para que você não seja enganado.
Sabe por quê? Porque essas pessoas estão pregando um outro evangelho. E um outro evangelho salva ou não salva, irmãos? Não salva, né? Não salva. Cuidado, cuidado. Se você quer ser um discípulo de Jesus, você precisa ser forjado na solidez doutrinária. Agora, rapidamente, o que significa ser irrepreensível? Você pode dizer assim: pastor, mas ninguém é perfeito. Não é disso que eu estou falando. David Merck diz o seguinte: é importante ressaltar que ser irrepreensível, como ele diz assim, o bispo, o crente, ele tem que ser irrepreensível. Mas o que é ser irrepreensível? David Merck diz o seguinte: é importante ressaltar que ser irrepreensível não significa ser perfeito. Nenhum de nós é perfeito. Deste lado da eternidade, nenhum de nós é perfeito. O foco está no tipo de caráter que um homem íntegro deve ter. Se erra, admite o erro, amém? Errou, admitiu. Além disso, deixa eu só dar uma exortação à igreja. Se você tem algum problema com algum irmão da igreja, fala com ele. É simples. Simples. Manda um WhatsApp. Se você tem alguma coisa contra alguém, manda uma mensagem bonitinha de texto. Se você não sabe escrever direito, bota no chat GPT e ele faz lá um texto maravilhoso para você e você envia para a pessoa. Olha, eu tenho isso contra você, não tenho nada, assim, eu não gostei dessa sua atitude. Isso é maturidade, irmãos. Pessoas maduras, adultos, resolvem um problema assim. E Deus é um Deus de gente madura. Deus é um Deus de gente íntegra, forjada na integridade e na maturidade. Merck diz o seguinte: o foco não está em ser perfeito, mas no tipo de caráter que um homem e uma mulher íntegra devem ter. Se erra, admite o erro. Se peca, confessa o pecado. Se deve algo, acerta as contas, que foi o que eu acabei de falar aqui. Se ofende, restaura o relacionamento. Provérbios 28:13 diz o seguinte, fortalece essa ideia: aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará. Diga para a pessoa que está do seu lado: nunca prosperará. Se você não confessa os seus pecados, nunca você vai prosperar. Nunca. Você vai marcar passos para sempre. Só vou dizer um testemunho aqui. Nós tínhamos aqui na igreja umas licenças vencidas de software. Todos esses computadores que a gente usa aqui tem umas licenças caríssimas. Só que algumas tinham sido vencidas e a gente estava usando, era como se fosse a versão teste e nunca comprava. Ou seja, a gente estava fazendo uma espécie de fraude. E aí Deus trouxe convicção em nós e nós dissemos, nós vamos acabar com isso. Nós vamos usar tudo original, 100% original. Que às vezes é uma coisa que é tão pequena que a gente olha tão pouco e a gente esquece. Mas aí Deus vem com a sua palavra e diz assim: olha, quem encobre as suas transgressões jamais prosperará. Então, se nós queremos romper enquanto igreja, nós precisamos estar tudo original, 100%, funcionando tranquilamente. E foi isso que Deus falou conosco. Isso pode ser aplicado a qualquer coisa. Mas aquele que os confessa e os abandona encontrará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus não espera a perfeição de nós, mas Ele espera honestidade, integridade, humildade, disposição para sermos moldados por Ele. Até porque a transformação é um processo. Steve Farrar diz o seguinte: o mundo precisa desesperadamente de pessoas íntegras, fiéis, ousadas e apaixonadas pelas coisas de Deus. Entretanto, pessoas assim não nascem prontas. Olha que boa notícia: você não precisa nascer pronto, você vai ser forjado por Ele. É isso. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Assim como um ferreiro não molda um pedaço de metal de uma só vez, a nossa transformação espiritual acontece dia após dia. Então, o que Deus está fazendo em nós? Deus está nos moldando por meio das dificuldades. Perceba, dificuldades acontecem para todos nós, mas nós precisamos olhar além. Nós precisamos ver o que Deus está dizendo para nós no meio da dificuldade e o que Ele quer forjar em nós no meio da dificuldade. Perceba, quando você perde algo valioso, o que Deus está te ensinando? Confiar nele. Deus está te ensinando que você não precisa daquilo que você está perdendo.
Deus está te ensinando que a graça dele te basta. É isso que ele está te ensinando. Então perceba, de uma perda, Deus está te ensinando algo. Você já parou para pensar nisso? Quando você perde alguma coisa, o que Deus está te ensinando? Quando Deus te forja por meio da perda. Aleluia. O que Deus está te ensinando quando você perde algo? A confiar nele. Além disso, quando você é traído, quando Deus te forja através de uma traição, o que Deus está te ensinando? Quando Deus te forja através de uma traição, Deus está te ensinando a perdoar. Porque se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, Ele não nos perdoará. Quando você é forjado no meio de uma traição, Deus está te ensinando a perdoar. Quantos de vocês precisam perdoar hoje? Precisam deixar de serem envenenados pela falta de perdão hoje? Além disso, quando você passa por um fracasso, quando Deus te forja por meio de um fracasso, por meio de uma reprovação, quando Deus te forja por meio de uma grande vergonha, o que Deus está te ensinando? Deus está te ensinando que a sua identidade não está no sucesso, mas está em Cristo Jesus. É isso que Deus está te ensinando. Então perceba, no meio de várias dificuldades, Deus está te forjando. No meio de várias dificuldades, Deus está forjando o caráter de Cristo. Sabe por quê? Porque Cristo era aquele que confiava 100% no seu Pai. Cristo era aquele que perdoava aqueles que o agrediam e o matavam. Cristo era aquele que tinha sua identidade na sua missão e naquilo que Deus o havia chamado para fazer. E ele dizia: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai. Cada situação, querido, querida, é uma oportunidade de você ser forjado na integridade. Porque a coisa mais importante para Deus não é você ser rico, famoso, ter uma boa profissão, uma boa família. A coisa mais importante para Deus é você ser forjado e ter o caráter de Jesus. Aleluia, na casa de Deus. Então nós precisamos dessas características e perguntar o seguinte: em quais áreas da minha vida eu preciso ser transformado? Pergunte nessa noite. É falta de perdão? É falta de confiança em Deus? É falta de identidade? Eu tenho um problema de paternidade? Eu sou órfão de pai? Mesmo eu sou órfão de pai vivo, meu pai me abandonou, meu pai não liga para mim, minha mãe não liga para mim. Aderece isso em nome de Jesus. A sua identidade está em Cristo e não em qualquer outra decepção que você tenha passado ou fracasso. Além disso, pergunte: eu estou resistindo ao processo de Deus? A coisa que eu mais tenho medo é ajudar alguém que Deus está disciplinando. Já parou para pensar nisso? O fulano está debaixo de taca. Aí, às vezes, né, a minha esposa tem mais compaixão do que eu. Ela diz assim: olha fulano, né? Aí eu, vamos ajudar ele. Aí depois assim: mas se Deus está disciplinando ele, eu vou lá ajudar ele. Eu estou resistindo à disciplina de Deus. Deus está querendo me ensinar algo. Eu estou disposto a deixar Deus me moldar, mesmo que isso doa. Agora, por último, integridade não é somente viver a verdade, e integridade não é somente ser uma cópia de Jesus, imitar Jesus, mas identidade significa rejeitar a vida hipócrita, a vida dupla. Existe alguma coisa mais irritante do que uma pessoa hipócrita? Existe uma coisa mais irritante que me dá mais nos nervos, que te dá mais nos nervos do que uma pessoa que vive uma vida dupla? E ainda mais quando é um líder da igreja. Que nem a história de um pastor aí, recentemente, aqui de São Luís, que ele tinha a mulher dele e mais 2 namoradas, né? Aí é ruim, né? Aí não tem condição. E vai pregar como se nada tivesse acontecendo, como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Existe uma coisa que te dá mais raiva do que isso? Uma vida dupla, hipocrisia. Perceba, a integridade não é apenas conhecer ou imitar Cristo, mas ela exige coerência. Crentes maduros, crentes forjados na integridade, são crentes coerentes. São crentes que bancam aquilo que falam, que sustentam aquilo que falam no seu proceder. No seu proceder. Integridade significa rejeitar uma vida dupla de hipocrisia.
Versículos 10 e 11 do capítulo 1 de Tito. Pois há muitos rebeldes que promovem conversas inúteis e enganam as pessoas. Refiro-me especialmente àqueles que insistem na necessidade de circuncisão. É preciso fazê-los calar, pois com seus ensinamentos falsos têm desviado famílias inteiras da verdade. David Leonardo tem que ser calado. Ou pessoas que pregam esse evangelho falso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Olha, essas pessoas que enganam com conversas inúteis, elas precisam calar. E como é que nós calamos essas pessoas? A gente bota uma fita na boca delas? Não, a gente ensina a verdade. É assim que a gente cala a mentira, com a verdade de Deus. Amém? Sua motivação é obter lucro desonesto. Afirmam que conhecem a Deus, mas o negam por seu modo de viver. São detestáveis e desobedientes e não servem para fazer nada de bom. Esse último versículo que eu li é o 16, para você que está marcando aí. Então eu li o 10, o 11 e o 16 do capítulo 1 de Tito. Agora, quais são os perigos da vida dupla? Paulo deixa claro que toda e qualquer vida dupla jamais vai ficar despercebida. Deus vai revelar aquilo que está no oculto. Então, se você nessa noite tem uma vida dupla, se você nessa noite vive uma vida dupla, se você nessa noite vive uma vida pecaminosa no secreto e uma vida aparentemente santa no claro, nada que está encoberto vai ficar encoberto para sempre. Um dia tudo vai vir à tona. Ainda mais com a internet hoje em dia. Ninguém se esconde. Alguém se esconde na internet hoje, irmãos? O print é eterno ou não? O print, tem como você desfazer o print que alguém tirou no celular dela? Cuidado, eu sempre digo para os líderes aqui da igreja: cuidado com a internet, cuidado com o direct, cuidado com o WhatsApp, cuidado com o teu testemunho, cuidado onde você vai, cuidado, existe muito em jogo, cuidado. Sabedoria de Deus para a tua vida. Integridade não é a máscara que usamos, mas a coerência que escolhemos viver todos os dias. A coerência que escolhemos viver todos os dias. Viver sem integridade, não ser forjado na integridade, pode se manifestar de diversas formas. Ser rebelde. Eu não preciso prestar contas da minha vida a ninguém. O meu relacionamento com Deus é só eu e Ele. Quantos já ouviram essa baboseira? Essa é uma grande baboseira. Uma burra baboseira, diga-se de passagem. Sabe por quê? Porque em todos os relacionamentos da sua vida você precisa prestar contas para alguém. Todos, 100%. Para sua mãe, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu esposo. Ser rebelde é uma vida dupla. Os jovens principalmente sofrem desse mal. É uma grande falta de sabedoria. É uma falta de entendimento a respeito da natureza da igreja. A igreja foi feita para ser vivida em comunidade. Segundo lugar, falar muito e servir pouco. É o famoso, na rede social é um leão, mas na igreja local é aos empurrão. Quem já ouviu alguém que é falastrão na rede social, mas que na igreja local não serve nada, não ajuda em nada? No Twitter é um leão, na igreja local é empurrão. Você conhece alguém assim? Gasta tempo discutindo teologia, gasta tempo discutindo coisas inúteis, mas não permite que a teologia e a verdade transformem o seu caráter. Além disso, fingir santidade para enganar os outros. A gente acabou de falar isso. Ter aparência de piedade, mas agir com desonestidade e egoísmo no dia a dia. E por último, buscar uma religião sem transformação. Ou seja, participar das boas obras da igreja, participar dos cultos e das obrigações religiosas, acampamentos, ações sociais, mas o cara só vai lá para tirar uma foto e aparecer bem no Instagram. É o cristianismo instagramável. Ninguém precisa de um cristianismo instagramável. Ninguém precisa disso. As dores dessa cidade precisam de um cristianismo real, de pessoas consagradas a Deus, que quando chegar para uma pessoa que está precisando de ajuda, tem alguma coisa para oferecer para ela, e pode dizer assim para ela: olha, eu não tenho prata nem ouro, mas assim diz o Senhor,
e impõe as mãos sobre ela, e ora por ela, e dá vida para ela, e dá graça para ela, e dá poder para ela. É disso que nós estamos precisando. Ninguém liga para cristianismo instagramável, ninguém liga para essas discussões intermináveis de rede social, ninguém liga para isso. Nós precisamos de poder. E quinta-feira agora, você tem que vir orar. Você precisa vir orar quinta-feira, porque disso depende sua vida. Você precisa estar aqui buscando a Deus em oração, cantando as músicas de oração, cantando louvores a Deus, pedindo a sua graça, cobrindo a sua família de oração, cobrindo os seus de oração, porque se você não fizer isso, ninguém mais vai fazer. Então quinta-feira agora, 20 horas, tem o que, gente? Bereia, intercessão. Vem cantar as músicas, vem guerrear, vem orar, vem se encher. A campanha da quaresma está chegando. Vocês todos vão, enquanto igreja, todos nós, melhor dizendo, teremos atividades para fazer durante a semana. Nós estamos coordenando uma ação na Emomar. Eu estive na Emomar essa semana. Fui lá, falei com a coordenadora da doação, conversei com ela. Nós estamos organizando para ela vir aqui na igreja. Ela não é crente, mas a nossa igreja tem que ter algo para dar para a cidade. Então nós estamos organizando. Você que nunca doou sangue, é hoje, ou é na semana que vem, daqui a 2 semanas. Você vai ter a oportunidade. Eles mandam uma van para buscar, e a gente vai poder doar nossa vida para a cidade. Sabe por quê? Porque Jesus doou o seu sangue por nós. Amém? Aleluia, aleluia. E quando você estiver lá, você vai ter um papelzinho para entregar para as pessoas que não conhecem Jesus. A gente já está organizando isso. Vai ter um QR Code para a pessoa escanear, e aí vai para a pregação da semana, vai uma playlist de músicas da Ponto Bereia, e Jesus vai entrar na vida daquela pessoa, vai inundar a luz de Jesus, ela vai ser transformada pelo poder do Evangelho. Mas nós precisamos nos encher. Para que nós possamos dar algo para alguém, nós precisamos nos encher desse algo em primeiro lugar. Aleluia, aleluia. Cristianismo instagramável não é isso que Deus quer, e não é isso que nós queremos. Agora, nós queremos a força, mas evitamos o fogo. Nós queremos ser íntegros, mas fugimos da forja. Nós buscamos uma fé que conforta, mas não buscamos uma fé que transforma. Esse é o nosso problema. Então, nós queremos atalhos. Nós não queremos orar, nós não queremos buscar Deus em oração, nós não queremos ler bons livros, nós não queremos aprender teologia, pelo menos o básico para nós navegarmos nessa vida complexa. Mas Deus não quer somente a nossa crença. Deus não quer que nós saibamos da verdade, mas Deus quer que sejamos transformados por essa verdade. Agora, como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Como é que nós fazemos isso? Nós precisamos olhar para o Evangelho. Nós precisamos olhar para o Evangelho. Vocês ainda não perceberam onde eu quero chegar? Deus quer forjar integridade em nós através da cruz. Deus quer nos dar vitória sobre a vida dupla. Deus quer nos dar vitória sobre o pecado. Deus quer nos dar vitória sobre a hipocrisia. Deus quer nos dar vitória sobre a falta de conhecimento dele através da cruz. Isso aqui é sabedoria de Deus para a tua vida. Abandonar a vida dupla, abandonar a vida hipócrita é uma resposta ao poder transformador da cruz. Nós precisamos do poder da cruz fluindo por dentro de nós. E quando essa cruz e o poder dessa cruz e o poder do que Jesus fez começar a fluir por dentro de nós, nós vamos ver como é que essa vitória de Jesus vai nos dar poder para viver em integridade diante de Deus e dos homens. E sabe como é que nós fazemos isso? Em primeiro lugar, reconheça as áreas de vida dupla e hipocrisia da sua vida diante da cruz. 1 Coríntios 5:7 diz assim: livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Sabe por quê? Porque Cristo, o nosso Cordeiro Pascal, foi imolado, foi sacrificado. Se Cristo foi sacrificado, isso mostra a seriedade do pecado. Se Cristo foi sacrificado, isso mostra que nós não temos o direito de viver uma vida dupla, porque Cristo foi sacrificado. Se Cristo foi sacrificado, isso mostra a seriedade do pecado e a seriedade de nós vivermos uma vida dupla.
abandone a vida dupla pelo poder da cruz. Em segundo lugar, confesse os seus pecados e busque transformação pelo sangue de Cristo. Queridos, Provérbios 28:13 mais uma vez diz: aquele que esconde os seus pecados nunca prosperará, mas aqueles que o confessa e os abandona encontrará misericórdia. A confissão nos aproxima da cruz. Através da confissão nós lavamos os nossos pés e somos forjados em integridade. Não existe uma pessoa íntegra diante de Deus que não seja uma pessoa que confessa de forma assídua, constante. E por último, dependa de Jesus. Diga para a pessoa que está do seu lado: dependa de Jesus. Diga de novo: busque a Jesus. Dependa de Jesus e não da sua própria força. O mesmo poder que ressuscitou Cristo dos mortos habita em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 8:11. Jerry Bridges diz da seguinte maneira: não devemos travar essa guerra. Que guerra? Contra a vida dupla, contra a hipocrisia, contra os nossos desejos, contra as nossas paixões que fazem guerra contra a nossa alma. Não devemos travar essa guerra baseados na nossa própria força de vontade, mas devemos confiar ativamente em Cristo, buscando o seu poder capacitador, de que precisamos para travar uma guerra contra o pecado que permanece em nós. Eu vou ler de novo essa frase para entrar dentro de você. Entrar dentro é ótimo, né? Para entrar em você. Perceba, Jerry Bridges vai dizer o seguinte: não devemos travar essa guerra contra tudo e todos, contra as nossas paixões, contra os nossos pecados. Não devemos travar essa guerra baseados na nossa própria força de vontade. Devemos confiar ativamente em Cristo. Sabe, uma das formas principais de nós confiarmos em Cristo? Orando a Ele, intercedendo diante dEle, nos humilhando na presença dEle, buscando a sua presença, buscando a sua face, dizendo: Deus, eu não consigo. Deus, o Senhor me conhece, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Nós devemos confiar ativamente em Cristo, ou seja, agir, fazer, orar, buscar, confiar, buscando o poder capacitador de que precisamos para travar uma guerra contra o pecado que permanece em nós. Porque na cruz do Calvário, louvado seja o seu santo nome, Cristo nos libertou do domínio do pecado. E agora nós podemos, eu posso, você pode, todos nós podemos, sabe o que? Viver na força do Espírito Santo e, forjados por Deus, darmos muito fruto. Porque a Bíblia diz que Deus é glorificado quando eu e você damos muito fruto. Louvado seja o nome do Senhor. Por fim, para refletir e praticar. Cadê os crentes nessa noite? Digam amém. Crentes, vocês hoje foram lembrados dos seus deveres. Vocês foram lembrados dos seus deveres. Em primeiro lugar, a integridade começa ao viver a verdade. Viva a verdade. Não basta conhecer a verdade, é preciso vivê-la. Você se compromete com a palavra de Deus diariamente. Nós temos planos de leitura aqui na igreja. Leia a palavra de Deus todos os dias. Existe um aplicativo chamado YouVersion. Você pode baixar aí no seu smartphone, no seu Android, no seu iPhone. Tem planos bianuais para você ler a Bíblia toda, uma porção por dia em 2 anos. Se você não falhar, em 2 anos você lê a Bíblia toda. Para você que não tem tanto tempo de ler uma porção maior, não existe desculpa. O plano está lá, é só você ler e marcar a bolinha lá. Minha esposa e eu fazemos esse plano. Já lemos a Bíblia juntos depois que casamos 2 vezes inteira, de Gênesis a Apocalipse 2 vezes. Nos 2 anos de casado que temos, lemos a Bíblia inteira 2 vezes. Eu não posso dizer o quanto que isso tem ajudado no nosso casamento. E agora, em 2024, 2025, nós começamos a leitura bianual. Nós estamos fazendo um plano de 2 anos. Um plano de leitura bíblica para lermos a Bíblia em 2 anos. E a gente consegue ler até com um pouco mais de calma e mais atenção, né? É uma grande bênção. Então você precisa viver a verdade. Você se compromete com a palavra de Deus diariamente, ou você apenas admira os ensinamentos de Jesus sem aplicá-los? Você conhece Jesus só de ouvir falar? 2. Integridade significa imitar o caráter de Cristo. Em outras palavras, integridade, Deus forjar integridade em nós significa nós sermos uma cópia de Jesus. Mais uma vez, Deus não quer, em primeiro lugar, que você seja rico, próspero,
Às vezes, se você tem dinheiro, você vai para o inferno, que você vai conseguir comprar uns pecados mais caros. Cuidado. Deus quer que você seja forjado no caráter de Jesus. É a coisa mais importante para Ele. Além disso, quando erramos, buscamos confessar? Buscamos restauração? Ou continuamos encobrindo e justificando nossas falhas? E por último, integridade exige rejeitarmos uma vida dupla de hipocrisia. Você vive um cristianismo apenas de aparência? Você é irrepreensível? Ou você só tem uma aparência de que é irrepreensível? Ou sua vida reflete verdadeiramente a sua fé? Jovens, cuidado para não serem leões nas redes sociais e gatos mansos na igreja local. Cristãos, parem de buscar uma fé confortável que não exige mudança. Parem de ouvir a palavra da serpente. Cuidado com pastores de rede social. O evangelho exige renúncia. E por último, confesse seus pecados. Abandone a hipocrisia e deixe Deus moldá-lo em um discípulo irrepreensível. Levante sua mão para eu te abençoar nesse momento em nome de Jesus. Agora, com os corações crentes, recebam a bênção do seu Deus, aquele que é poderoso para guardá-los de tropeçar e de apresentá-los sem culpa diante da presença da sua glória, com transbordante alegria. Ao único Deus sábio sejam dadas glória e majestade, domínio e poder, agora e para todos sempre. E a igreja concorda em fé dizendo amém, amém e amém.